Quando nós consideramos a verdade, ela houvera sido trazida pelo Cristo como algo que eu preciso conhecer para que eu pudesse experimentar a libertação, visto que a verdade é que liberta. Por isso que quando Jesus fatigou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele estava derramando sobre nós uma proposta de ir em busca da verdade, combater as minhas mentiras, a minha sombra, aquilo em mim que é engano, dolo, e adentrar um arenal verdadeiro do qual poderia beber libertação. Quando houve o indício de que seria pedido a matança de crianças até 2 anos de idade e que, inclusive, o objetivo era alcançar Jesus para degolá-lo, que era bebê recém-nascido. Inclusive, o primo dele, João Batista, 6 anos mais velho que ele, também estava nesse rol de idade. E conta-se que quando os soldados chegaram no local para ir ao encontro de João Batista, houve uma interpolação, recuaram e desistiram de adentrar o local onde matariam o menino. E com Jesus também houve um momento que o soldado encontra com Maria, que houvera ido ao mercadinho comprar mantimento, e colocara Jesus recém-nascido numa cesta e avançara rumo ao mercadinho, quando um soldado romano a interpela e diz: o que você traz nessa cesta? Ela permaneceu em silêncio. Ele pergunta novamente: o que você traz nessa cesta? Ela em silêncio. E quando ele pergunta pela terceira vez e diz que era para ela colocar tudo no chão, porque aí a criança que as mulheres costumavam esconder numa cestinhola viria a bater nesse chão, o soldado ia e decepava a cabecinha do bebê. E quando foi feita essa terceira imposição do soldado para ela, ela começa a chorar e diz que tinha na cesta o seu filho recém-nascido e que tinha ficado com medo dele ser atacado e morto, e por isso o escondeu na cesta. Nesse momento, o soldado começa a rir e diz que se fosse o filho dela mesmo que estivesse ali, ela não teria tido a coragem e a intrepidez de falar, e deixa ela passar. E nesse momento é fatídico que a verdade libertou Jesus. Visto que, se Maria tivesse dado uma desculpa inventada, entrado no areal da mentira e de tentar enganar aquele soldado com um jogo de artimanha ou palavra, ela vulnerabilizaria, porque a mentira prende, aprisiona, algema, e Jesus teria sido, de fato, consolidado aquela algema pela degolação que o alcançaria. Em sendo assim, nós podemos imaginar diversas situações que Maria passou ali na sua trajetória e na criação de Jesus, em que, por viver a verdade, ela tinha a libertação alcançando, por mais desafiador que fosse. Porque nós estamos falando de uma época em que a sombra se agitava e convulsava por saber que o Messias estava
encarnado. Inclusive, quando Maria ela estava sendo gerada, o seu espírito trabalhava nas zonas umbralinas próximas da Terra, preparando a chegada de Jesus, que aconteceria anos mais tarde. Considerando que ela engravidou aí como uma adolescente, em torno dos seus 16 anos, fazendo um cálculo aproximado, alguns anos mais tarde, Jesus viria através dela e se faria carne no nosso meio. Em sendo assim, no momento que ela estava ali, naquele útero da sua mãe, e que a geração do seu corpo de carne acontecia, o seu espírito não ficou um instante inativo. Ela foi até as sombras para fazer os atendimentos e levar socorro e ensementar a vinda de Jesus anos mais tarde, visto que existe todo um rol de artimanha e preparação para que fosse interceptado o caminho de Jesus e que isso fosse inviabilizado. Em sendo assim, quando nós pegamos esse momento particular, onde ela foi confrontada pelo soldado e aconteceu essa libertação no momento derradeiro da interação com ele, porque já havia havido uma conversa, uma troca de figurinha tensa para ela, visto que Jesus estava ali com ela e fatalmente viria a descoberta pelo soldado daquela situação, mas que permanecer e viver a verdade que jorrava de Maria e avançar nisso, usando essa libertação para auxiliar outros, conforme ela já vinha fazendo, abriu o próximo tijolinho naquele momento. E em sendo assim, outros instantes em que somente pela verdade o caminho pôde sendo desalgemado, destrancado e colocado o tapete para ela passar. E existe uma passagem em que Joana de Anjos, ela vai dizer no livro Momentos de Saúde, sobre essa ação, esse fluxo libertador da verdade. E ela vai dizer que ela paira, ela sobrepõe e está para além de contingência terráquea, sobranceira, tranquila e imperturbável, acima, vitoriosa sobre paixão, dissolvente e rasteira. Aquilo que agride, aflige, agrilhoa, apaixona, prende. Mas a verdade não tem uma gota nisso, sequer aparência, visto que dessa suprastada verdade vem libertação, dulcificação, acalmamento. Ela leva, estimula o respeito, o acolhimento e a ordem às ideias dos demais. E quando nós consideramos essa questão das interações entre nós e da necessidade de trabalharmos os nossos metais da tolerância e do acolhimento recíproco, existe um aspecto que é sine qua non, que é essa tranquilidade e essa humildade para lidar com a minha sombra, e que vai me dar condição de ter essa postura para lidar
com a dificuldade do outro, sem que a decepção comigo ou decepção com alguém me inutilize. Visto que se eu não procuro ter esse acolhimento com aquilo em nós que é vulnerável e que nos predispõe à queda, vai acontecer de que uma situação que não me agrade, seja em mim, seja em outra, ou que me surpreenda negativamente, me leve a paralisar o bem que eu tenho feito. E esse é um cuidado que nós precisamos ter, importante, visto que, da mesma forma que, se nós considerarmos na área da sexualidade, algo que outrem viva de uma experiência que foi desastrosa no relacionamento afetivo e que acabou tendo um espectro de traição e que ele despertou para aquilo que estava acontecendo e saiu dessa situação o quanto antes. Ao mesmo tempo que esse indivíduo ele estava envolvido nessas situações que todos nós estamos sujeitos e acabamos nos pegando vivendo isso, seja em pensamento, em ação concretamente dito, e que o que importa é como lidamos com isso, e esse despertamento e o desejo de recuperar a situação o quanto antes vai dizer desse esforço na direção correta que iremos empreender, mas esse indivíduo tela que tenha feito uma dada experiência nesse sentido, num envolvimento afetivo, que já se recompôs e buscou ocupar o seu tempo, o seu prospecto de futuro com o trabalho no bem, ele continuará recebendo investida das ideações na área da sexualidade, em que seja por questões que ele perceba de ciúme, de inveja, de sensualismo, que pode chegar até ele e nessas telas o constranger, o decepcionar ou o indispor, se ele está firme, consciente que a realidade é vulnerável, mas que o que vai fazer o diferencial é a minha vontade e o suor que impinjo para que o nobre prevaleça, ele não será inutilizado por essa sombra e conseguirá se fortalecer para avançar na resolução digna que havia proposto. Em sendo assim, quando nós falamos de harmonia e equilíbrio que a verdade nos confere, é também uma felicidade que vai nos fermentando nesses metais e desenvolvendo, talhando sabedoria em nós. E como nós somos constituídos de célula e micro-organismo, visto que no nosso corpo não há somente célula nossa, há bactéria,
a fungo, a vírus, uma gama de micro-organismos que sitiam esse organismo conosco e do qual pode vir algo de bom ou algo de ruim, dependendo do que aquilo produz. Tipo, tem bactéria que produz cadaverina e putrefina, que é inflamatório. E, em sendo assim, podemos, inclusive, fazer uma associação com a raiva, que é uma emoção inflamada, que se não expressa é aparecido no corpo, que tem a ver com vibrações inflamatórias, que vai conectar com uma bactéria que produz essa suprastada cadaverina e putrefina, que tem a ver com aquilo que eu estou sintonizando. Sabemos que passará também por uma gordura trans que eu venha ingerir, um açúcar que consuma, mas que per si passa antes por essa escolha do meu espírito, diante daquilo que sinto e age. Por outro lado, vai ter aquela bactéria que produz vitamina benéfica, substância desinflamatória, protetora, fortalecedora do bem-estar. E, em sendo assim, tanto vai haver um tipo quanto o outro em nosso organismo, e o diferencial são as sintonias que nós nos permitimos acontecer. Mas nós precisamos diariamente pedir para as nossas células e os nossos micro-organismos para nos ajudarem no intento nobre, na harmonia orgânica, no fortalecimento do perispírito, do espírito, porque sabemos que vem do espírito e reflete no perispírito e no corpo. Mas essas bactérias e esses micróbios, eles participam dessa orquestra conosco. E nós precisamos pedir que eles nos ajudem. E enquanto não só aquele fungo específico, mas a célula do meu organismo, que é uma consciência rudimentar. E como nós viemos de experiências milenares, de várias reencarnações pregressas, e que registram muitas quedas, muitos hecatombes e calamidades que cometemos, é natural que as células que compõem o nosso organismo se confundam e possam, inclusive, se voltar umas contra as outras, consoante aquilo que deixamos imperar e extravasar de nós. Considerando que temos dificuldade com a tolerância, é natural concluir que as células, elas podem ter dificuldade umas com as outras. E com um micróbio que está junto ali naquele mesmo sítio de ocupação e pipoque. Em sendo assim, a partir da minha escolha de perdoar e de amar, eu vou conferindo vibrações para esses micro-organismos e essas supraestadas células, que vão fazendo eles trabalhar melhor a nosso favor, daquilo que precisamos. E isso não passa só pela questão genésica, quando inclusive nós comentáramos num cacau recente, que conversar com as nossas células, consoante um relato do Chico referente à sua vivência com isso, para que elas nos ajudem a usarmos as energias que ela tem para atender o chamado de Jesus, porque o alimento que aquela célula genésica está pedindo, nós não podemos dar, mas podemos realizar algo muito além, que é usar essas energias que nós temos para o trabalho nobre. Mediante essa conversa, elas vão aderindo ao nosso programa. O testemunho do Chico mostra isso. Ele foi conseguindo fazer elas aderirem ao traçado daquilo que ele precisava realizar. E os quase 600 livros psicografados por ele demonstram, derrama
esse fato. Existe uma escritora americana que ela houvera tido a experiência de um câncer que aparecera no seu organismo, na área de um linfonodo, e já estava numa condição terminal, a bem dizer. E ela acabou que começou esse processo de conversar com as suas células e de viver esse diálogo com elas de forma que percebeu que o tumor maior que já houvera sido detectado junto com outros menores em torno começou a recuar. E, em sendo assim, ela continua esse trabalho de conversa com as suas células, com seus micróbios, e percebe que os outros menores depois começaram a acompanhar. E ela usa essa experiência dela para escrever um livro que é um best-seller, em que ela vai estar falando acerca da trajetória bem-sucedida que ela estabeleceu de abordar a célula e ter a resposta. Mas é um processo que precisa ser diário, porque nós citáramos o caso da célula genética, que nós pedimos para usar energia para trabalhar a favor do trabalho que precisamos fazer para Jesus. Nós falamos a questão da célula cancerígena, que ela, fazendo essa abordagem, então eu posso, via interação, fazer ela reprogramar a conduta que ela está tendo enquanto multiplicação indevida. Inclusive, essa escritora, ela acabou por descobrir que a situação que acontecia com ela tinha a ver com falta de perdão, de vivências que ela houvera tido na sua infância. E, em sendo assim, ela pôde, inclusive, dissolvendo isso nessa conversa, nessa interação, nessa troca de figurinha com a célula, e abeberar dos resultados promissores. Ela ficou curada, não voltou a ter o câncer e escreveu esse livro dizendo dessa vivência que houvera acontecido. E podemos, então, a partir disso, fazer o recorte dessa interação, seja para que situação for do meu corpo, porque nós temos diversos tipos de células. Esse livro supracitado, o nome dele é Você Pode Curar Sua Vida. E a autora Louise Hay. Por isso que seja a neurônio, uma pele, uma mucosa, um sangue, um osso, que são células diferentes, nós precisamos diariamente fazer essa interação com essas consciências rudimentares em nós e não deixarmos os micróbios que estão junto conosco nessa participação e interação e ter isso como uma rotina, porque nós vamos tirar mais e melhor do nosso todo para o trabalho em vista. Por isso aqui novamente
Importante a questão do para quê a minha estada num corpo de carne. Porque quando eu tenho o objetivo de levar algo de auxílio, eu vou conseguir ir convencendo o meu microcosmo e o macrocosmo das minhas intenções, que vão percebendo que eu mudei mesmo, que eu estou mais humana, que eu estou perdoando mais fácil, que eu estou mais simples, menos arrogante. E o meu testemunho vai fazendo com que tanto o meu microcosmo quanto o meu macrocosmo compadeça da minha situação. E com isso eu vou conseguindo essa sinergia imprescindível para ter a viabilidade orgânica, perispiritual, espiritual, para realizar o que preciso. Em sendo assim, urge considerar que é quando eu consigo ser esse sal, que Jesus vai dizer em Lucas 14:34, o sal insípido, que o sal per si, ele é bom. Se eu pegar um pacotinho de sal, normalmente o do Himalaia, que é aquele sal rosa, que tem mais de 80 elementos ali diferentes, um sal diversificado e que não tem um impacto tão grande na pressão, então inclusive seria o indicado, ele ou o marinho, per si ele é ótimo e benéfico. Mas o sal pode se tornar sem sabor, insosso. Isso pode acontecer. E vinha perder o motivo pelo qual. Aí eu ponho um pouquinho daquele salzinho na comida e não tem o efeito que precisaria de dar o sabor àquele alimento. Esse que não mais tempera não vai ser apropriado. Não poderei usar nem para esterco, nem para a terra. E assim, ele poderia ser colocado no lixo, jogado fora. E Jesus vai derradeirar. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mostrando que eu sou chamada a ser esse sal, esse fermento, essa tocha, que são outras metáforas que Jesus usa da nossa atuação onde estamos, porque é um privilégio que nós temos muito grande de estarmos encarnados nesse momento na Terra. São oportunidades únicas que nós precisamos aproveitar com a nossa boa conduta, com o nosso trabalho efetivo de amparo aos semelhantes, visto que é um tempo precioso estarmos aqui nesse orbe, uma instância bendita que nos foi confiada e que espera o nosso retorno mínimo, que é um desejo sincero, uma busca efetiva de realizar algo bom. Em sendo assim, se considerarmos a questão de ser chamada por Jesus para salgar o alimento representado pelo orbe, preciso arregimentar os mecanismos que trago, conforme supracitáramos, meu microcosmo, macrocosmo, que são conexões que fazemos o tempo todo e que só poderão ser fortalecidas nesse desiderato pelo que ofereço de mim e faço acontecer
em utilidade, ficha de serviço, e que é o que nós vamos levar para o astral. Porque quando chegarmos lá, o corpo que tínhamos não vai fazer diferença nenhuma. A casa que moramos, o carro que andamos, o título que obtivemos. A única coisa que vai importar quando os maiores nos questionarem da nossa volta é o que de bom nós deixamos aqui. A nossa ficha de serviço concreta e espargida enquanto preliamos aqui. É isso que eles vão colocar diante de nós. Você vem da terra, o que você me conta de lá? A terra ficou um pouco melhor porque você passou por lá? Ou você só vampirizou os recursos que foram emprestados para você, inclusive o próprio corpo? E inclusive essa questão, né, falando da minha situação, de o cuidado que eu preciso ter para não deixar lixo psíquico em torno de mim. Não só a questão de procurar oferecer algo de mim, genuíno, um contributo original, no sentido daquele movimento que eu faço, porque eu sou só um instrumento, a luz vem, é do Cristo, eu entregue a mim mesma, é só sombra, mas no sentido do contributo, porque eu não há dois igual a mim. E em sendo assim, eu preciso permitir que Jesus me use para deixar aquilo que Ele deseja através da minha possibilidade, aquilo que eu alcanço que vem dele mesmo. E em sendo assim, vai ser questionado para mim o que eu ofereci. Se eu conseguir deixar algo promissor e que contribuísse, agregasse com esse orbe ao sair daqui, ou se eu só deixei o meu lixo. E aqui, não a questão de um lixo propriamente dito, mas também esse material, mas o lixo psíquico, vibracional, que é o pior. Se nós considerarmos apenas a questão do lixo material, sabemos que é um problemão que a Terra enfrenta. Para falar só de Brasil, 3% do lixo que produzimos é tratado, o resto fica em soterros, lixões e muitas vezes a céu aberto. Há países que têm menor espaço, como o Japão, que faz uma reciclagem de quase 100%, mas dá para ter uma noção do que é a questão do lixo. Porque se um lixo de coisa material já provoca esse estrago via contaminações cruzadas de diversos chás que acontece no lençol freático, na atmosfera, na terra, e que reverbera a cadeia cascatosa, mas a partir disso dá para a gente ter uma noção do que é o nosso lixo psíquico, que às vezes nós liberamos aquilo na direção de outro e deixamos aquilo. Enquanto, se considerarmos a nossa capacidade de dar o perdão, de amar e de desenvolver recursos para oferecer algo agregatório que vai beneficiar, nós veremos que podemos estar menoscabando essa instante. E em sendo assim, eu posso trabalhar o meu processo, o outro tem o dele. Cada qual vai ter o seu processo. Mas, mesmo que eu não possa impedir que alguém jogue
um lixo em mim, eu posso evitar que isso faça morada no meu psiquismo. E é o caminho. Às vezes nós nos sentimos frágeis diante das projeções que vivemos e que pode ser tanto boa quanto ruim. A questão de trazer para algo que está do meu lado vai acontecer porque eu preciso do outro para me conhecer melhor. E, inclusive, quando é um opositor, aí que me ajuda mesmo nesse autoconhecimento, porque o opositor, ele vai trazer coisas ao meu respeito que alguém que está do meu lado não colocaria. Mas a questão de uma interação com alguém que está do meu lado e que pode envolver aspectos de projeção, que pode ser boa ou ruim, e em sendo assim, o que tenho em mim, que não abordo, que traz medo, culpa, que são os principais aspectos que nos paralisam e nos inutilizam, que inclusive a culpa é uma forma de me desculpar. Porque quando eu percebo que eu errei e caí, beleza. Então vou levantar e vou consertar com trabalho nobre aquela situação. Mas se eu fico só lamentando, isso é a culpa, o fato de eu ter quedado, é um mecanismo que eu estou usando e que vai me deixar ficar por isso mesmo, enquanto eu podia estar aproveitando o tempo para fazer produções elevadas com o pentelésimo. E em sendo assim, quando isso acontece comigo, tanto a questão de um autoabandono, a culpa e o medo supracitado, vai acontecer de que eu acabo projetando no outro alguém em mim que eu não consiga abordar corretamente. E por isso que quando nós fazemos esse talho daquilo que vivemos, nós vamos conseguir, consequentemente, oferecer ao invés de tomar. E com isso vai acontecer que vai ser possível, inclusive, ter ação concreta e que espera o meu movimento. Existia uma roda de atendimento que um dado psicólogo estava fazendo com algumas mulheres que haviam vindo de experiências de situação dentro de casa, que elas estavam precisando abordar, difíceis. E num dado instante em que uma delas estava fazendo uma partilha, ela começa a chorar. E ali, no meio daquele choro, uma moça que tinha uma deficiência mental levanta, vai até ela e a abraça. E ali ela sente consolada e para de chorar. Ou seja, mesmo um deficiente mental, quando quer fazer o bem e se propõe a ir em busca disso, realiza. Daí, a inteligência não é o diferencial ou ter facilidade para ler ou para falar. O diferencial é a minha vontade, que vai me fazer usar os recursos que tenho, sejam eles quais forem, mesmo que eu não enxergue, ou que eu não ouça, ou não fale,
Porque a questão não é as limitações que cada qual tem, porque todos temos limitações. O que difere é essas limitações mesmo dos outros, mas estamos iguais em condição de frágeis e com defeitos a corrigir, com as nossas deficiências. A questão é o que nós fazemos com isso vai de cada qual. É o que o Espírito resolve talhar e distribuir de consolo a partir daquilo que ele movimenta e que sempre trará possibilidades novas e melhoradas pelos prospectos da afinidade e da sintonia.